tudo bem com vocês? Meu nome é Gerry, nós estamos começando a 8ª aula de Ciências para as turmas de 5º ano aqui de Palmas. O tema da nossa aula de hoje, então, é o universo e seus astros. Então, a gente vai dar continuidade ao estudo do universo. A gente já estudou bastante sobre a Terra, os seus movimentos, a Lua, as fases da Lua, E hoje, então, a gente vai retomar um pouco estudando sobre o universo, de uma maneira mais geral, o universo, as partes que compõem o universo, o sistema solar e também sobre os planetas do sistema solar e outros corpos que também giram em função do Sol aí, Então, na aula passada, nós estudamos um pouco sobre mudanças climáticas, Vimos que o clima na Terra ele pode mudar em razão do movimento da Terra em redor do Sol ou de mudanças no próprio Sol, Mas a gente viu também que as mudanças climáticas mudam muito em função do ser humano, principalmente agora, no século passado e nesse, em função da capacidade do ser humano de criar substâncias poluentes que são jogadas na atmosfera e que causam mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas, então, causadas pelo homem, são chamadas de mudanças antrópicas. E as mudanças no clima que são causadas de maneira natural, elas são chamadas de mudanças naturais. Vimos também sobre a astronomia, que é essa ciência que estuda os astros, o universo e tudo o que acontece nele. Vimos também sobre os instrumentos ópticos, as constelações, mapas celestes e sobre a gravidade, que é essa força que todos os corpos no universo têm, uma força de atração, como se cada corpo do universo fosse um ímã que puxasse as outras coisas em direção a si. Então, entrando no nosso tema de hoje, o universo. O que é o universo? O universo corresponde, então, ao conjunto de toda a matéria e energia que existe. Então, o universo é tudo. Então, tanto coisas materiais, substâncias, como a energia que está presente, espalhada pelo universo todo. O universo ele é formado de galáxias, que são conjuntos de estrelas e buracos negros e outros astros que estão aí. As estrelas, que são grandes bolas de fogo, que iluminam o céu. Planetas, que são corpos mais sólidos ou mesmo gasosos. Satélites naturais, que são astros que orbitam os planetas. Cometas, que a gente vê aqueles bolas luminosas que têm uma cauda brilhante que cruzam o céu, poeira cósmica e outros astros que a gente vai ver também que existem no universo. Então, começando com as galáxias. Galáxias, então, são aglomerados de estrelas, meteoroides, planetas e diversos outros corpos que estão ali em uma certa sintonia, tão próximos uns dos outros. Essas galáxias elas podem ter formas diferentes. Existem galáxias que são espirais, elas têm como se fosse estivessem girando como se fosse um redemoinho, mas elas têm como se fossem braços, como a gente vê aqui na nossa imagem. Também tem galáxias que são espirais barradas, ou seja, como se tivesse no meio delas uma barra comprida assim, e aí aqueles montes de braços, tentáculos formados de estrelas e outros corpos celestes. Também tem galáxias que são elípticas, como se fosse meio ovais, com vários círculos ovais, e galáxias que são irregulares, que não têm uma forma definida. Então, a gente tem mais ou menos 4 formas principais de galáxias: espiral, espiral barrada, elíptica ou irregular. No universo existem mais ou menos, um cálculo que foi feito, 2 trilhões de galáxias, Isso no universo que o ser humano foi capaz de enxergar, Então, imaginem, cada galáxia dessa tem outros milhões, bilhões de estrelas
outros milhões e bilhões de planetas. Então, o nosso universo ele é inimaginavelmente grande, né? A gente não tem nem como imaginar o seu tamanho. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, né, ela tem esse nome porque ela é meio esbranquiçada, né? Então, Via Láctea significa caminho de leite ou estrada de leite. Então, essa forma meio esbranquiçada, então é que gerou esse nome. Então, nossa galáxia é Via Láctea porque parece um caminho de leite. Ela tem uma forma de espiral barrada, como eu falei mais anteriormente. Então, ela é como se fosse uma barra com vários tentáculos que saíssem dessa barra, esses tentáculos formados de estrelas e poeira e outros corpos celestes. A nossa galáxia tem aproximadamente entre 100 e 400 bilhões de estrelas, né? 100 a 400 bilhões de estrelas. Ela é tão grande, tem uma quantidade tão grande de estrelas que nem se consegue direito calcular a quantidade de estrelas que ela tem. E de um tamanho dela, de um lado dela até o outro lado, é mais ou menos 100 mil anos-luz. Então, a luz demora 100 mil anos para sair de um lado da Via Láctea para chegar até o outro lado, né, dela. Mais para frente a gente vai ver a velocidade da luz para a gente ter como é grande o que a gente está falando aí. As estrelas, então, né, que o conjunto delas formam as galáxias, são astros que possuem luz própria. Então, a definição de estrela é um astro que possui luz própria. E elas são formadas, então, de gases, principalmente o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio a gente viu que é uma das substâncias que formam a água, H2O, né, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Nas estrelas, né, no Sol que a gente tem, então tem muito hidrogênio, né, e hélio, que é aquele gás que é usado para aqueles balões que quando a gente solta eles vão embora, né? Então, ele é formado principalmente de hidrogênio e hélio. E no Sol, então, produz calor e luz quando a queima do hidrogênio faz com que esse hidrogênio se transforme em hélio, né? Então, há esse processo constante aí que faz com que nossa estrela brilhe e gere calor. Então, essa geração de calor, essa transformação de hidrogênio em hélio, que faz com que libere calor e luz, ela é causada por reações nucleares, como se fossem explosões nucleares que acontecem dentro do Sol, que faz com que todo esse calor e essa luz seja produzida, né? E as estrelas são geradas a partir de nuvens de poeira. Essas nuvens de poeira, essas poeiras vão se prendendo umas às outras, vai formando corpos mais pesados. Esses corpos então começam a gerar reações nucleares e aí começam a brilhar, né? Então, é assim de uma maneira simples que as estrelas são geradas. Nós temos vários tipos de estrelas, né? Desde o tipo como a nossa, né, que é chamada de anã amarela, né? Mas tem muitas outras estrelas. Então, temos as estrelas azuis, que são estrelas novas, né, com temperaturas muito altas. Temos as anãs amarelas, que é igual ao nosso Sol, né? Temos as anãs vermelhas, que são estrelas muito densas, com muito material dentro delas, né? Temos também as gigantes azuis, né, que são estrelas muito grandes com brilho azul. As supergigantes azuis são estrelas mais raras, né, que tem uma quantidade de matéria muito grande e são milhares de vezes maiores do que o Sol. E também temos as anãs brancas, que surgem a partir da explosão de uma outra estrela. Então, uma outra estrela que era de um outro tipo, quando ela está no final da sua vida, ela explode e ela vira uma anã branca, uma estrela bem fraquinha e pequena, que é chamada de anã branca. Então, o Sol, que é a nossa estrela, ela é uma anã amarela, né? Um tipo de estrela
menor do que aquelas gigantescas, né? Mas ela é uma estrela que é maior do que a maioria das outras estrelas que existem, né? Então, o Sol ela é uma estrela pequena, mas a maioria das estrelas são menores do que o Sol. Ela é formada, como eu já falei antes, de hidrogênio e hélio, né? As principais substâncias que formam o Sol, mas existem outras também. O diâmetro, né, de um lado até o outro do lado do Sol medem 1.392.700 quilômetros, né? 1.392.700 quilômetros, é gigantesco, né? Ele é 109.000 vezes maior do que a Terra, que mede 12.700 quilômetros de um lado até o outro, né? Ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra, né? Então, a distância gigantesca da Terra. A temperatura do Sol varia entre 5.000 graus na superfície do Sol até 15 milhões de graus lá no núcleo do Sol. Então, é uma temperatura que a gente nem consegue imaginar. A gente consegue imaginar 40, 30 graus, mas 5.000 ou 15 milhões de graus é uma coisa que é fora da nossa capacidade de percepção. A estrutura do Sol, né? O Sol tem uma estrutura com várias camadas, né? Então, tem a coroa, que é a parte mais externa do Sol. Depois tem a cromosfera, que é uma outra camada que também é fora do Sol. E tem a fotosfera, então, que começa ali a superfície do Sol, né? Depois tem a zona de convecção, que é onde o calor passa por essa camada através de moléculas de gás e tal, né? Depois tem uma zona que é chamada zona de radiação, onde o calor que saiu do núcleo, ele passa em forma de radiação. E tu tem um núcleo, né, onde as explosões nucleares acontecem, onde é gerada essa energia através de reações termonucleares, né? E há um cálculo que diz, quando ocorre uma explosão nuclear dentro do Sol, para liberar aquele calor até sair do Sol, demora 1 milhão de anos, né? O Sol é tão grande que o calor gerado no seu interior até sair do Sol, né, é 1 milhão de anos para isso acontecer, de tão grande que é o Sol, e sendo que nem é uma das maiores estrelas que existem, né? Então, é uma coisa assim que os cientistas foram estudando, e é tão complexo e é tão bonito de a gente estudar. Então, o sistema solar nosso, o sistema solar é o Sol, né, a estrela que nós temos, e os planetas e todos os corpos que giram em torno desse Sol, que são presentes nesse espaço onde o Sol tem a sua atuação, né? O Sol, como a estrela, 8 planetas, diversos satélites que giram em torno desses planetas, asteroides, meteoroides, planetas anões e outros corpos que também existem, que giram em torno do Sol, formando o Sistema Solar. Então, a origem desse Sistema Solar, né? A origem do Sistema Solar é da mesma época da origem do Sol, né? Há mais ou menos 4,7 bilhões de anos, né, atrás, lá na origem do universo mesmo. A formação do Sistema Solar aconteceu a partir de poeira e gás que giravam em torno, né, e aí isso foi se aglomerando e formando os planetas e o Sol, inclusive, né? Os planetas, né, do Sistema Solar, como eu falei, são 8 planetas, né? Para ser considerado um planeta, ele tem que ter uma órbita, né, em torno do Sol, ele tem que ter uma gravidade própria, como eu falei antes, né, ter uma gravidade forte e própria, que não dependa de outro, não seja influenciado de maneira muito forte por outros corpos celestes, né, e tem essa órbita que o planeta tem, ela tem que ser livre, então ela gira em torno do Sol sem ter nenhum impedimento, né. E os planetas, então, eles são classificados de 2 tipos, né? Os planetas terrestres ou telúricos, né, que são formados de rochas, né, de matéria sólida, e os planetas gasosos ou jovianos, que são formados principalmente por gases, tendo rochas lá no seu centro, mas a maior parte deles são gasosos. Então, a gente vai ver um pouquinho dos planetas. A gente tem Mercúrio, que é o primeiro planeta que tem no Sistema Solar, lá bem próximo do Sol, né? Ele é um
planeta rochoso, não tem satélites e a temperatura dele lá é muito alta, de 150 a 427 graus. Você tem Vênus, que é o segundo planeta do Sistema Solar, ele também é rochoso, também não tem satélite em torno dele, e ele é o planeta mais quente do Sistema Solar, mesmo não sendo o mais próximo do Sol, mas ele é o mais quente porque nele aconteceu aquilo que a gente tem medo que aconteça na Terra, que é um efeito estufa. Os gases prendem a temperatura do Sol dentro da atmosfera e ele fica muito quente, né? A Terra, então, que a gente já conhece, planeta rochoso, né? Ele está a 150 milhões de quilômetros do Sol, ele tem uma lua só, um satélite só, né, que é a Lua, e a temperatura média dele é 14 graus, variando de até quase 60 em lugares muito quentes, até menos 93 graus lá nos polos norte e sul, em eventos quando a temperatura chega a ser muito baixa. Nós temos Marte, que é outro planeta rochoso. Ele tem 2 satélites, né? Phobos e Deimos, e a temperatura dele também é mais baixa do que a Terra. Temos Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, ele é gasoso principalmente, tem 79 satélites. Saturno, que é famoso pelos seus anéis, ele tem 82 satélites, né? Ele é muito grande, muito gasoso. Urano, que é um planeta que tem 27 satélites, também tem um anel, né, em redor dele. E o Netuno, que é o último planeta depois que o Plutão foi rebaixado para ser planeta anão. Então é um planeta gasoso também, né, com uma cor azul muito forte, tem 14 satélites. Os planetas anões, então, são planetas que são pequenos demais para serem planetas, né? Então eles também têm algumas características parecidas com os planetas normais, mas eles são pequenos demais, não têm satélite, e os mais conhecidos, os que são conhecidos, né? O Ceres, o Plutão, Eris, Makemake e Haumea. Temos outros corpos celestes, né, os cometas, os asteroides, né, como a gente já viu antes, né, os cometas são aqueles que têm aquela cauda brilhante, os asteroides não têm essa cauda, né, os meteoroides são outros restos de planetas e cometas, né, que quando entram na Terra tem aquele brilho, mas não confundam os meteoroides com os cometas, né. E assim, então, nós chegamos ao final da nossa aula, né? Então, a gente viu um pouco sobre o universo e seus astros, o Sistema Solar, o Sol, os planetas, outros corpos, né, do Sistema Solar. Então, a gente pede que vocês estudem bastante, vejam esses vídeos de novo, estudem o material que vocês têm recebido tanto na plataforma ou pego na escola. Estudem bastante, façam as atividades, né, e continuem nesse processo de aprendizagem. Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima aula.